Seja muito bem-vindo, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de começar o episódio, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo, isso ajuda muito o nosso crescimento. Hoje meu convidado é vice-presidente da Xerox Brasil. Senhoras e senhores, Marcelo Bravo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Pedro. Marcelo, eu sempre gosto de pedir para o nosso convidado contar um pouquinho da história dele para a gente Legal. conhecer. Conta para nossa audiência. Bom, eu tô no mercado já há alguns anos, para a gente não falar a quantidade de tempo. Sempre trabalhei na área de tecnologia, comecei na Xerox como estagiário, fiquei por uma primeira passagem de quase 20 anos, aí saí da Xerox, fui para um concorrente, fiquei 2 anos e estou nos últimos 10 a 11 anos na Xerox. A Xerox tem essa característica. Tive passagens diferentes na minha carreira profissional. Então, desde do princípio, trabalhando na tecnologia, passei para a área de operações, que a gente chama que é quem faz a entrega nos clientes. Depois tive a oportunidade de trabalhar em marketing, tive a oportunidade de trabalhar com a parte de serviços de suporte à tecnologia. Fui vice-presidente de supply chain, fui vice-presidente de serviços técnicos, fui vice-presidente da área de delivery também. Hoje eu estou responsável pela área de negócios, né, da empresa. Basicamente a gente atua em 2 pedaços, uma força direta, outra força indireta, então as grandes contas estão comigo. Minha carreira está sempre voltada, muito ligado a processos de trabalho, mas muito voltada a desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito que a gente vem desenvolvendo resultados a partir de como as pessoas crescem. Uhum. Tá? E essa é uma pauta muito interessante dentro da Xerox, a gente tem muito esse foco também. Assim, num resumo rápido, 30 e poucos anos de experiência em poucos minutos, ou segundos, né? Marcelo, a gente sempre quando a gente pensa na Xerox, tô falando, você é Xerox ou Xerox? O pessoal costuma falar Xerox por causa do americano que fala Xerox. Uhum. Então a gente costuma falar no Brasil Xerox. Xerox. A gente sempre pensa em impressora, toner, scanner, mas o mundo ele tem evoluído muito, Aham. né? Tá ficando tudo digital. Eu queria que você me explicasse como que tem sido o modelo de negócio. Bom, a Xerox é uma empresa de 118 anos, centenária. Tá? No Brasil, esse ano, a gente faz 60 anos de Brasil. E a gente é sinônimo de cópia. Se você passar nas lojinhas, todo mundo tem lá uma marca Xerox. A gente faz parte da vida das pessoas e talvez as pessoas não saibam, porque boa parte das tecnologias que a gente ainda usa, elas foram criadas no laboratório da Xerox. Então, desde aquele cabo azul que você espeta atrás do seu computador, aquele protocolo foi a Xerox que desenvolveu, o mouse foi a Xerox que desenvolveu, a tela que você vê hoje, que começou lá com a Apple, com o Steve Jobs, foi desenvolvido dentro dos laboratórios da Xerox, o Parque. Legal. Então, a gente tem uma série de recursos que a gente ainda usa hoje que foram desenvolvidos pela Xerox. A Xerox sempre teve essa característica de pioneira. É óbvio que o mercado de impressão, ele é um mercado maduro, por conta do tempo que ele já existe e pela transição de papel para digital. A gente está atento a isso já há alguns anos. Então, a gente tem, por exemplo, no meu negócio, 40% da minha receita já é de dígito, onde eu não tenho nenhuma impressora, basicamente tratando de tecnologias digitais. A gente tem soluções nossas, trabalhamos com parceiros, tá? Mas temos evoluído nesse sentido, porque a gente sabe que a questão do papel, apesar de se falar que o papel acaba, eu já ouço isso desde que eu entrei na Xerox, você vê em alguns pontos a diminuição, mas ele migra para outros lugares. E a gente tem feito esse trabalho de tanto fazer a gestão dos recursos de impressora, quanto fazer a transição dos recursos do que está em papel para digital. Assim, de uma maneira simplista, é o que a Xerox tem trabalhado, na automação de processos, da onde o papel fazia parte de um processo, a gente já está fazendo isso de uma forma digital. Você falou que 40% da receita hoje não é a parte de papel. Como que é? Quais são os negócios que vocês fazem? Como que é esse modelo? A gente tem algumas tecnologias. Se a gente olhar no mercado, fazendo uma comparação de como é que o mercado evoluiu, se a gente olhar as grandes empresas há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, eram empresas de hardware.
Xerox e todos concorrentes, empresas que basicamente eram as potências voltadas a hardware. Se você olhar logo depois, você tem uma transição para software, algumas empresas se destacando em software e movimentando para o setor de tecnologia. Quando eu falo tecnologias, redes sociais, aplicativos e etc. Você vai olhar as grandes empresas hoje, todas elas, talvez com exceção da NVIDIA, que desenvolve hardware para uma tecnologia de inteligência artificial, você tem basicamente empresas que são voltadas a serviços e tecnologia que está muito ligada a aplicativo. Facebook, a Amazon, Microsoft, que diversificou o seu negócio. Se você olhar essas grandes, Apple, que também tem diversificado, enfim, todas elas nascem num processo, mesmo a Apple que nasceu com a hardware, ela tem um desenvolvimento muito plantado em cima de tecnologias novas em cima disso. A gente tem feito um trabalho muito de desenvolvimento, de pegar tecnologias que nós desenvolvemos com tecnologias que são feitas. Que tecnologias são essas? A gente usa desde o antigo OCR, que é o reconhecimento de caracteres numa página para extração de conteúdo, até hoje inteligência artificial generativa, a LLM, que você faz a captura das informações e faz a leitura também, faz uma interpretação, como se tivesse um ser humano fazendo a leitura daquele conteúdo e utilizando a inteligência artificial para fazer isso. Isso, óbvio, dependendo do tipo de processo que você trabalha, você pode usar uma tecnologia mais simples. Se você for fazer a extração de um conteúdo, por exemplo, de um documento que a gente chama, ou de uma informação que ela é estruturada, uma carteira de identidade, você sabe a posição do que está lá, onde está o nome, etc. Uma tecnologia como a OCR, você captura isso. Agora, se você vai pegar um histórico escolar, em que o seu histórico escolar, você estudou em escolas diferentes, você tem notas diferentes, você teve matérias diferentes, etc., você tem um conteúdo totalmente personalizado para você. Como é que você extrai isto se você não tem um padrão? Você precisa de alguma inteligência para fazer a captura dessa extração. Ao mesmo tempo, você tem que tratar esse conteúdo porque você tem que dar um destino a ele, você criar uma transformação, uma padronização. Então, como é que eu pego o histórico escolar para fazer o quê? Talvez para fazer uma avaliação de como é que, se você passou nas matérias, se você fez matéria A, B ou C. Então, aí você começa a ter um processo de trabalho, um workflow, em que você começa a ter a movimentação dessas informações até a tomada de uma decisão. Essa tomada de decisão, ela define um dado final e esses dados podem ser utilizados depois de uma forma inteligente. Então, a gente está presente em diferentes etapas, desde o processo de extração até o processo de transformação, de processamento e depois a de guarda e a de personalização para o cliente. Então, a gente trabalha com tecnologias de inteligência artificial, tecnologias de personalização de dados, com tecnologias de gestão de dados, de informação. Então, olhando o fluxo como um todo, o que mudou, se a gente olhar a história da Xerox, você pegava papel, tirava uma cópia, saía papel. Você está transformando uma informação de papel para papel. Depois, a impressora nada mais é do que uma copiadora com cabo. Quando inventaram o computador, conectaram um cabo na impressora. Você pegava um dado digital e transformava ele em papel. O que está acontecendo hoje é que a gente está trabalhando nessas duas formatações, papel para papel, digital para papel, mas também de digital para digital, com muito mais recursos do que você tinha nas últimas décadas por conta da aceleração que você tem aí do ambiente digital. Você falou que está atento a essa transição já faz algum tempo. Aham. Várias empresas não ficaram atentas a transições de tecnologia. O exemplo talvez mais famoso é a Kodak, Uhum. né? Como fazer a transição de um modelo de negócio de uma forma eficiente, efetiva e que tenha sucesso? Porque como você mesmo disse, né? Hoje 40% da receita de vocês vem da parte digital e eu acredito que poucos, né, que estão nos ouvindo sabem disso. Sabiam disso. Talvez, certamente as pessoas, eu visito muitos clientes e os clientes conhecem a gente pela marca voltada à impressora. Exato. É óbvio que os nossos clientes já conhecem a gente, as tecnologias que a gente já tem de digital. Uhum. Mas a gente está fazendo transformação, eu liderei algumas transformações dentro da própria Xerox aqui no Brasil. Eu defino que tem duas formas de você fazer transformação. Por evolução ou por revolução. Por amor ou por dor. Por ambição ou por medo. Escolha qual que você quer fazer. Porque se você
perder o tempo para realizar, você vai cair do lado da dor, da revolução, do medo. Você vai ter que fazer as coisas de uma forma mais intensa e mais rápida, vai sofrer mais. Então, começar antes te dá a oportunidade de você evoluir. Por quê? Quando você evolui, você está construindo algo e você tem mais tempo de errar e ajustar o teu rumo. Quando você está no processo de revolução, você tem que desmontar muitas vezes. Então, é mais fácil destruir do que construir. Você leva mais tempo. Eu gosto de usar um efeito do dominó. Aqueles dominós que você põe um atrás do outro. Você leva, às vezes, minutos construindo aquela brincadeira. Em segundos, desmonta. Tá? Se você quer construir um processo evolutivo, você tem que botar um dominó após do outro. Se você cai num processo de revolução, você vai ter que derrubar coisas muito rápidas e mexer muito rápido, e você não sabe, aí você entra numa imprevisibilidade maior. Então eu diria que entender o seu momento e os gaps que você tem e a necessidade de fazer transições, ele é fundamental. Tá? Isto não acontece se você não tiver claro de onde você está, para onde você vai. No mundo de hoje, é muito difícil você ter certeza que você vai chegar naquele ponto, porque as coisas mudam. A gente está vendo aí com a IA chinesa, de uma hora para outra, 3% da capacidade de processamento, que afeta todo mundo que estava envolvido nesse processo. Então, entender para onde você quer ir e vir ajustando o rumo num processo evolutivo, modelos de negócios, revisitar modelos de negócio é um negócio importante, porque não necessariamente o mesmo modelo funciona para onde você está indo, mas fundamentalmente você não faz isso sem ter pessoas. A gente conversa muito sobre inteligência artificial, tem aplicado nos nossos clientes, tem parte das nossas soluções, uma boa parte que já usa inteligência artificial. Os que têm alto volume, elas já estão sendo utilizadas com inteligência artificial. Mas quem faz isso são pessoas. Você aplicar nas empresas, são pessoas que decidem. Você ter o entendimento se é mais para a esquerda ou mais para a direita, são pessoas. E o grande desafio que eu vejo normalmente nas empresas e nos lugares é que as empresas e as pessoas não estão maduras para aquilo. Elas acabam caindo num cenário em que não tem a maturidade para compreender aquilo. E aí, às vezes, frustra. Boa parte dos clientes que eu converso, que a gente vai falar de inteligência artificial, todo mundo quer usar inteligência artificial. Mas você fala maturidade como? Vou dar um exemplo de maturidade, vou te dar alguns exemplos. Maturidade, vou olhar sobre a ótica da Xerox, depois eu vou para o cliente. Você tem maturidade do produto ou do serviço, você tem maturidade da tua equipe técnica, quanto ele conhece daquela solução, você tem maturidade da tua equipe comercial, quanto ele está apto a vender aquela solução, você tem a maturidade do teu cliente ou do mercado. Às vezes você chega antes do tempo do mercado e aí você não consegue desenvolver aquela solução, aquele serviço para o cliente. Você tem, às vezes, a maturidade do próprio cliente. Então, você ter um alinhamento disto e ter esse entendimento, ele é muito importante, porque, às vezes, você tem que acelerar a maturidade dentro de casa do próprio cliente. Essa aceleração ela pode ser de forma evolutiva. Olha, você precisa fazer isso por conta disso, disso, disso. Ou ela pode ser revolutiva. O que significa da revolução? Cara, se você não fizer isso agora, você está fora do mercado, porque o teu concorrente já está fazendo isso já há algum tempo. Então, este processo de trabalho, de entender maturidade, aonde você está, hoje em dia, na minha visão do ponto de vista de negócio, ele é fundamental. Se você não fizer boas leituras recorrentes, você corre o risco de ter uma baita solução, um baita serviço e não tem para quem vender. Porque as pessoas, ou os clientes, ou o mercado não está pronto. Ou o inverso, o mercado está pronto, você está pronto, mas o teu cliente não está pronto. Como é que você ajuda o teu cliente nessa jornada? Como é que você acelera ele nesse processo? Então, esta maturidade, a gente fala muito de tecnologia. Quando a gente vai no mercado, porque a IA é importante, com o OpenAI, com soluções, aí fala de NVIDIA, vamos falar de várias coisas. Isso é meio. Para realizar isto,
Você precisa. Tanto é que você tem um percentual grande das empresas que falam que vão implementar inteligência artificial e não saem do papel. Porque esse processo de implementação você encontra nas empresas uma baixa maturidade para tratar alguns temas, e se você não lidar com as pessoas, explicar para que aquilo serve, como isso vai se dar, você não consegue caminhar. Primeiro que nós seres humanos somos aversos a mudanças. A gente gosta de segurança. Tá? A gente está num mundo que ele não é mais assim. Tá? Você saiu de um processo de VUCA para BANI, em que tudo é imediato. Eu costumo dizer com o meu pessoal que você tem... Quando a gente olha o negócio de impressão, eu vou alongar um pouco nessa conversa, que essa explicação acho que é interessante. Quando você fala um negócio de impressão, é um negócio linear. Ele é previsível. A gente já sabe quem são os concorrentes. Você vê o mercado se consolidando. A Xerox comprou agora a Lexmark. Então, quando você vê o mercado comprando empresas, uma comprando a outra, significa que você tem uma consolidação no mercado, o mercado está maduro. Quando você tem um mercado maduro e ele é previsível, você tem uma curva linear. Você sabe o que vai acontecer. Você pode errar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas você consegue dizer, eu vou crescer 4, 5, 6% no ano. Você tira um pedaço do concorrente, você cria um novo nicho de mercado, de impressão, você consegue fazer algumas coisas que você consegue linear. Quando você vai para o mundo de hoje, em que você tem 4 a 5 gerações muito diferentes no mesmo ambiente, se olhar o meu pai, a geração dele era que era ele e o pai dele, depois virou ele e os filhos, e hoje eu já tenho, são os netos, são os filhos, são os pais, são os bisavós, os avós e os bisavós. Então você consegue ter 5 gerações com características muito diferentes no mesmo ambiente. Então você já tem uma diversidade grande, por isso eu falo diversidade. E quando você vai para o mundo de tecnologia, o que a tecnologia fez foi a aceleração. Por isso que eu falo que a questão, as pessoas estão olhando muito para o aspecto da tecnologia, que é fundamental, porque onde está o negócio, mas por trás disso tem uma mudança de comportamento brutal. Tá? Quando você aplica algumas coisas, muda o comportamento. Só que as pessoas não estão preparadas para a mudança de comportamento brutal, e aí cai a maturidade. O que significa essa aceleração brutal? É como você sai de uma curva linear para uma curva que ela é exponencial. Se você pegar uma exponencial padrão, ela no princípio dela, ela é quase que linear. Então, às vezes você está numa curva exponencial, achando que você está numa curva linear, e de repente ela, dá um pico. Aí entra no aspecto revolutivo, disruptivo. O mercado fala disruptivo, é um aspecto de revolutivo. Quando você olha esse cenário, as pessoas não estão preparadas para isso. Que é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. E aí parte disso explica, de uma maneira bem simplista, eu não sou profissional da área de saúde, porque as pessoas estão ansiosas, porque elas estão esperando algo previsível, e aquilo que é previsível não acontece conforme ela espera. E aquilo começa a gerar incômodos. Quando é você fala só que quando acontece todos os dias, as pessoas começam a perguntar o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo é que você tem que mudar o teu modelo de pensamento. E para isso você tem que mudar, você tem que ajudar as pessoas a se reinventarem, assim, pensar de forma diferente. O que é pensar de forma diferente? Quando você sai do modelo linear que você cresce 4, 5% e vai para o modelo que cresce 100, 200 vezes. Quando você vai numa tecnologia de IA com uma IA que utiliza recursos de uma determinada maneira, aparece num dia seguinte, todo mundo olhando para aquele negócio com 3% da utilização dos recursos, você começa a parar para pensar, putz, não é percentual simplesmente números de um dígito, o negócio é escalar, você vai subindo. Como é que as pessoas lidam com isso? Elas lidam com isso, aí você tem 5 gerações, vamos pensar essa história, você tem 5 gerações ao teu redor, as pessoas mais velhas, pessoas mais novas, alguns mais conservadores, outros mais inovadores. E você tem um mundo acelerando, você tem as coisas acontecendo de forma muito rápida. Eu vou dar um exemplo do que acontece. Eu tenho um filho que é Asperger. Então ele é um autista. O modelo mental dele é muito diferente do meu. A forma como eu fui educado
Não funciona para ele. E não tem manual para isso. Não tem manual para a gente fazer isso. Quando a gente pega vamos pegar da Revolução Industrial para cá, final de 1700, 1800 para cá. O que você tem? Você tem linha de produções em padrão. Você tem o processo seguindo. A nossa sociedade segue esse padrão, que é previsível. Tanto é que a gente vê as questões sociais. Você pega uma fábrica, você vai botando as peças. Se tem uma peça com defeito, você exclui. O que aconteceu nos últimos anos para cá, que eu acho que a gente tem trabalhado isso muito melhor. Xerox é pioneira nisso, há muitos anos a gente já faz isso, há décadas. Mas se você pega, é mulher? Exclui. É negro? Exclui. Gênero? Exclui. É pobre? Exclui. Não é bonito? Exclui. Só que quando você começa a excluir numa sociedade que você tem 5 gerações diversas que pensam diferente, esse negócio não funciona mais. Aí você começa a ter que pensar de forma diferente. Só que todo mundo está baseado nesse processo. O mundo, em geral, está baseado em definições padrão. Tá? Se a gente olhar comparativamente com relação a isso, olha a física mecânica normal e olha a física quântica. Não vou complicar, não, só para vocês entenderem o que eu estou falando com relação a isso, que o modelo de pensar é diferente. Quando você pega uma física mecânica tradicional, você pega um celular, você põe numa posição, você consegue determinar as coordenadas dele, x, y, z, esse celular está numa determinada posição. Na física quântica, você define uma probabilidade daquela partícula estar naquele local. Então vai por probabilidade. E a gente está num comportamento que ele deixa de ser previsível, x, y, z, e passa para ser probabilístico. Nós não estamos preparados para isso. Nosso cérebro não foi preparado para isso. A gente não foi educado para isso. O mercado atua desta forma no aspecto da tecnologia, mas do ponto de vista comportamental, a gente não está pronto para isso. E aí que eu falo que as pessoas, ou as empresas, precisam olhar para o aspecto comportamental. Porque quem compra são pessoas que estão sendo movidas ou influenciadas pelo seu comportamento. Se a gente olhar na pandemia, o que aconteceu? Mudança de comportamento. Você aplicou tecnologia, mudou o comportamento. Muda o comportamento de compra, muda o comportamento do cidadão, muda o comportamento de como você vai no supermercado, muda o comportamento de como é que você assiste televisão, muda o comportamento de como é que você deveria educar o seu filho. Tá? E aí você passa a ter maior necessidade de inclusão. Eu vi isso bastante com meu filho nas escolas. Você vai em escolas importantes e as escolas falam que são inclusivas. E elas são sob a ótica delas. Como é que é inclusão? Você traz alguém diferente e coloca dentro do padrão. Não funciona. Eu tive que tirar meu filho da escola com 12 anos e começar a educá-lo dentro de casa. Minha esposa é pedagoga, psicóloga. Então a gente começou a educar dentro de casa. Por quê? Porque as escolas não estão prontas para lidar. Porque meu filho não ficava, por exemplo, 30 minutos numa sala de aula. QI alto, mas não quer ficar, não é o padrão dele. E aí como é que lida com o padrão? É tentar incluir no padrão. Não funciona. Não funciona. Você tem que fazer o processo inverso. Você tem que fazer com que o padrão, que é a grande maioria, perceba que tem algo diferente. Por isso estão falando tanto de diversidade. Você quer ver como é que a diversidade funciona? É o meu termômetro. Quando eu entro num local, ou alguém entra num local, e aquela pessoa me chamou a atenção, por qualquer razão, eu paro e me pergunto. Eu estou olhando, por que está me chamando a atenção? A pessoa está vestida diferente, por exemplo. Por que está me chamando a atenção? Não deveria me chamar a atenção. Ela quer se vestir assim, alguma coisa que ela se vestiu me chamou a atenção que não está no meu padrão. Tá? Você entra num local, tem pessoas de gênero diferente, ou de cor diferente, ou de língua diferente, não importa. Se aquilo chamou a atenção, você tem com você algo que você tem que prestar atenção para quebrar aquela barreira. Porque se é natural e se é diverso, não deveria chamar atenção, deveria ser natural. E a gente ainda fica atento a essas coisas.
Então, quando você olha para o mercado de negócios, a gente olha mais para a tecnologia, e é ela que está acelerando, tem que ser necessária essa atenção, mas o que muda são as pessoas. A gente precisa trabalhar o amadurecimento dessas pessoas para que elas possam alterar os processos. E aí você consegue fazer um processo evolutivo. Se você não consegue amadurecer as pessoas no tempo que existe, elas vão sofrer. E aí vem o sofrimento. Por quê? Porque elas vão ter que amadurecer na marra. Tá? Ou porque perdeu o emprego, porque não estudou as novas tecnologias, a aplicação delas no seu negócio, ou porque não compreendeu o que está acontecendo no mundo. Tá? E é muito difícil hoje compreender tudo, porque o mundo é enorme. Então você tem nessa transformação esses dois aspectos, o evolutivo e o revolutivo, ou de revolução ou evolução. Escolha como você quer lidar. Não é que você não vai ter problemas ou você não vai conseguir desenvolver, você não vai cair em revolução, porque a vida da gente tem problemas o tempo todo, mas você pode minimizar muito isso se você trabalhar algumas coisas com antecedência, sem acreditar que você vai prever tudo, que é probabilístico, e que você tem que ir na jornada e ir aprendendo e se adaptando. E aí vem a capacidade de adaptação, que está muito ligado ao comportamento. Você falou de 5 gerações, né, Aham. desde o bisavô até o neto. Uhum. Como que as empresas fazem com essa velocidade tremenda da tecnologia, passa, né, esse grau de maturação para os funcionários Uhum. e também para os seus clientes, porque é uma roda muito rápida. Como que eu faço esse desenvolvimento de maturação? Olha, dentro de casa é você diversificar. O que a gente ouve e que na prática muitas vezes é mais difícil de colocar é diversificar. Por exemplo, a Xerox é uma empresa mais tradicional, empresa americana, 120 anos, de hardware como fonte, mas sempre foi muito criativa, muito inovadora. Então, a gente desde sempre, eu entrei na Xerox no princípio de 90. Já havia grupos de gênero e pessoas que se identificavam com gênero diferente trabalhando desde aquela época. Então, para a gente, isto é comum desde lá. O fato de ser comum não significa que você consegue fazer o negócio funcionar. Então, a primeira coisa, você tem que incluir as pessoas. Incluir de fato. Não incluir no padrão. Entender que tem uma coisa de uma forma diferente. Então, você passa por esse processo. Para você aumentar a maturidade, são duas frentes que você trabalha. E isso vale para dentro de casa e para fora de casa. Estudo, teoria, que é a forma mais antiga que você conhece. Tem material hoje, então, que você com a internet, você tem informação com o chat GPT ou com as tecnologias, você consegue perguntar qualquer coisa. Significa que você vai ter a melhor resposta, mas principalmente você tem que saber interpretar a resposta. Saber perguntar Saber também. perguntar, que é um avanço. Olha a mudança o modelo. Eu vou fazer só um parênteses nisso, me lembra, daqui a pouco eu volto nesse assunto da saber perguntar. E a outra coisa é prática. Como é que você aplica aquilo na prática? Você pode ter uma empresa inclusiva, mas ela aplica aquilo na prática? E aplicar na prática não é só colocar as pessoas para dentro. Você convive bem com a pessoa que está ao seu lado? Você convive bem com outras gerações? Você respeita a opinião do outro mesmo discordando? Você é capaz de ouvir sem achar que a sua... Você tem vamos pensar que tem 2 pessoas que têm ideias diferentes. Nós somos capazes de ouvir essas ideias diferentes e aceitá-las, mesmo que a gente não chegue numa concordância. Tá? Quando a gente olha para os motores que a gente vê hoje nas redes sociais, os motores eles intensificam os extremos. Basta ver as questões políticas que a gente está vendo no mundo. Sim. Tá? Por quê? Porque se eu olho uma determinada vertente política, os motores vão trazer só daquela vertente política. Exato. Seja para um lado ou seja para o outro. E aí cai no abismo das pessoas estarem brigando por lado A ou lado B, que elas não estão percebendo
que elas estão sendo intensificadas em um determinado modelo e outros em outros modelos. E não chega numa solução. E não chega numa solução. Tá? Mas se você parte da premissa que podem ter duas ideias, aí vem a diversidade. Você tem duas ideias diferentes, que não necessariamente você precisa concordar, mas que as duas ideias podem chegar ao objetivo, porque podem. Você pode ter dois caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Você já começa a mudar o modelo de pensamento. Ele passa a ser probabilístico. Ele não passa a ser previsível e linear. Porque quando é linear, eu estou dizendo para você o seguinte, é a maneira como eu penso e eu vou implementar do jeito que eu quero. Quando eu passo a entender várias formas diferentes de pensar e que elas podem também ter uma solução ou um caminho, eu passo a ter probabilidades. Que pode ter uma solução melhor do que a minha. Quanto mais você ouvir, a probabilidade de chegar no resultado positivo é maior. É maior. Isso até é bíblico, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Exatamente. Então, quando você olha nesse cenário, como é que você acelera? É estudo. Tá? E estudo não precisa ser o estudo formal. A gente pensa em estudo e fala, tem que ir para uma sala de aula, eu tenho que sentar na frente do professor. Tá? Isso para gerações novas não funciona mais. Para o meu filho não funciona. Tá? Como é que meu filho estuda? Meu filho estuda com a internet. Então ele pega assuntos de temas que ele gosta, tá? E desenvolve. Aí vai os pais, a gente que é mais tradicional, passou por escolas que vem no mesmo modelo há anos, quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente, por experiência, a gente quer da mesma forma. Mas quem disse que vai funcionar da mesma forma? Uma geração nova, por que ele tem que aprender aquelas matérias todinhas se ele vai usar? Eu sou engenheiro. Nunca exerci a profissão de engenheiro. Me deu uma base enorme. Mas eu precisava aprender algumas coisas na intensidade que eu aprendi para aplicar. Então, será que não é mais... Aí vem a questão das perguntas. Será que a gente não tem que aprender mais a perguntar nesse instante do que a responder? A gente hoje está mais atento às respostas. A gente quer mais ouvir respostas. Me dá a solução de como eu vou ter sucesso. Me dá a solução como eu vou ser bem-sucedido financeiramente. Como ser um empresário de sucesso, como ser um executivo de sucesso. Mas quem disse que uma pessoa que não é executivo e que não é empresário, ela não é bem-sucedida? Quantas pessoas fazem caridade ao redor da nossa vida que não são pessoas de destaque no mundo de negócios e são bem-sucedidas? A gente tem alguns padrões, esses padrões precisam mudar. Porque a gente precisa enxergar o mundo sobre alta ótica. E a gente está achando que a diversidade tem que se adaptar ao padrão, é o inverso. É o padrão que tem que compreender a diversidade. Porque quando a gente vai trabalhar a questão da maturidade, dentro de casa e fora de casa, você tem que ter uma base teórica, você não precisa conhecer tudo, você precisa conhecer daquele tema que é interesse, e aí você vai ter pessoas com temas de interesse diferentes, que são complementares. Como é que você coloca em prática aquilo? Aí você vai errar. Só que no modelo de linha de produção tradicional, você erra, você é excluído. Então, muito do que a gente ouve hoje que errar faz parte, vem da indústria de TI, da parte principalmente de software, das startups, que você vai conversar com um cara de startup, todo mundo só olha o final, né? Quando o cara é bem sucedido. A jornada, o quanto ele apanhou, você estava comentando comigo que você vem de Goiânia. Tá? Sai de casa, fica uma semana em São Paulo, chegou aqui no sábado. Sim. Você tem todo um trabalho na retaguarda que não é só ver o resultado final. Você tem um processo de trabalho. Você tem que experimentar isso. Certamente os primeiros podcasts foram mais difíceis, o segundo foi mais fácil, algumas coisas aconteceram que você fez uma pergunta ou o entrevistado falou de alguma coisa que hoje você já é um cara diferente com relação ao que você era lá atrás. Praticando. Tenho dúvida de alguma coisa? Você vai lá e aprende. Então, assim, a teoria com a prática, e principalmente a prática não de incentivo ao erro, mas do aceitar o erro, do aceitar o outro, do aceitar a ideia do outro, de aceitar a diferença do outro, essa aceitação faz com que a gente possa crescer. Porque se você tiver mais gente com ideias diferentes, ou com pensamentos diferentes, ou com comportamentos diferentes, e a gente aceitar, é o que você falou, a gente tem a probabilidade de ser mais rápido e mais efetivo. E por que precisa ser mais rápido? Porque o mundo acelerou na exponencial.
Os modelos anteriores não funcionam para hoje. Ou não funcionam na totalidade. A gente ainda vive um mundo ambíguo, né? Sim. Que você tem lá um linear e Mas nós vamos caminhar todo mundo para a velocidade com que as coisas vão acontecer de forma muito diferente. E onde entra a meritocracia em tudo que o senhor está falando? E aí eu já emendo em outra pergunta. Grandes big techs, Meta, Google, Disney, estão mudando a política deles, né, de diversidade. Estão cancelando, enfim, o setor de diversidade. O que você acha disso? Sim, é difícil você falar sobre empresas que você não trabalhou, tá? Eu vou dar minha opinião com relação ao que eu vivo dentro da Xerox. A Xerox é pioneira nisso há muitos anos, então faz parte do nosso cotidiano. Não significa que a gente seja perfeito, mas a gente faz algo que eu uso uma equação para a minha vida que é muito simples. Esforço é igual a desempenho, que é igual a resultado. Se você não aplicar esforço naquilo que você precisa transformar, você não vai evoluir. Em algum momento você vai cair na revolução. A gente, de alguma maneira, tem mudanças comportamentais. Pode ser que você tenha que adaptar, e a gente vê as empresas as big techs, elas tentando se ajustar rapidamente, ou seja, faz um movimento de colocar mais diversidade, depois se ajusta, faz o processo de home office, depois se ajusta. É natural que isso aconteça. O importante é não deixar de tentar fazer. Ou não acreditar que aquela solução que você fez ela é definitiva. Porque hoje não existe. A gente tinha a sensação de que era definitiva. Eu tive a curiosidade. E você pega... Eu fui estudar, para entender transformação, eu fui estudar o processo da Revolução Industrial. Desde o momento da transição da agricultura para a máquina a vapor, da máquina a vapor para a eletricidade, da eletricidade para os semicondutores, dos semicondutores para a computação, da computação para você ver essa transição. Quando você olha essa curva, no tempo, você tinha, da máquina a vapor e eletricidade, foram quase 100 anos. Se a expectativa de vida lá era 25, se você está dentro de 100 anos, não mudou nada. Se você vive 25 anos numa mudança que é de 100 anos, você vai ter 4 gerações que não vai mudar nada. Agora inverte. Você tem 5 gerações. Lá você tinha uma geração ou 2. Agora você tem 5 gerações. Num prazo de mudança que acontece num ano ou menos, você vai ver mudança o tempo todo. E cada um assimila de uma forma diferente. Cada uma forma diferente. Por isso é importante você entender. Agora, e aí voltando à pergunta da questão das big techs, é natural que tenha essa tentativa de ajuste. O importante é que não se perca o esforço para você encontrar a melhor forma de encontrar desempenho. Por exemplo, quando a gente fala de home office, quando você tem um grupo maduro, eu, por exemplo, trabalho com um grupo maduro, funciona home office. Quando você tem um grupo mais jovem, vou fazer diferente, não tão maduro, porque você pode ter jovens maduros. Mas esse home office você fala, seria todo dia, uma vez na semana? Não importa. Não importa. Pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana. A dose você vai descobrir. Se você tem um grupo maduro, você pode fazer todo dia. Mas isso a empresa não perde um pouco da cultura dela? Não perde a cultura se você estiver mantendo contato. Uhum. Tá? Você não pode fazer um home office que você soltou. Eu, por exemplo, falo com a minha equipe o tempo todo. Quando você vai para uma empresa que você tem 40 mil funcionários, 50 mil funcionários, você começa a ficar distante. Uhum. Então aí você tem que começar a rever a quantidade de pessoas, de dias que você vai fazer home office. Se você tem uma equipe em que as pessoas elas têm uma maturidade menor e não está associada necessariamente à idade, você precisa estar mais presente. Porque senão você não cria a cultura. Você não desenvolve a cultura. Tá? Então, esta percepção, e para cada lugar vai ser diferente. Para o meu grupo pode ser uma coisa, dentro da própria Xerox para o outro grupo pode ser outra coisa, para a Xerox pode funcionar de uma maneira, para o Google pode funcionar de outra. Essa sensibilidade de compreender qual é a dosagem,
você só consegue aperfeiçoar se você entender que o seu modelo mental, o seu comportamento tem que ser diferente. Você não pode usar somente, e não estou excluindo, mas somente o modelo linear. Porque o modelo linear não vai funcionar. Ou seja, todo mundo dentro de casa ou todo mundo fora de casa. Qual é a dosagem? E a dosagem pode mudar ao longo do tempo. O mesmo grupo, você tem a necessidade do grupo de trazer mais ele para dentro de casa. E aí você começa a ver que as regras, elas são regras, mas elas são regras flexíveis. Nossa, como é que vai trabalhar com regra flexível? Você tem que ter maturidade. A regra, ela existe para quem tem baixa maturidade. Por que se proíbe beber e dirigir? Porque pode causar acidente. Mas talvez quem não tenha consciência sobre isso vai dirigir. É baixa maturidade. Como é que você pega um mundo enorme com maturidades diferentes? Aí vem a educação. A educação passa pelo aspecto da teoria, e não é só as matérias. A educação é muito mais ampla do que isso. A educação passa por comportamento, cultura. Quer ver uma das coisas que eu sempre me pergunto? Eu não tive educação. Eu vou fazer de forma abrangente, eu chego na conclusão. Eu não tive educação para ser pai do meu filho, um Asperger. Eu usei boa parte da educação que os meus pais me ensinaram, só que não funciona. Eu não tive educação para chegar à terceira idade. Estou com 57, hoje os 57 são os 40 lá de trás. Agora que as informações começaram a aparecer. A gente não tem educação para lidar com a morte. A gente não tem educação, e quando eu digo educação, no sentido não é estar bem educado ou mal educado. A gente não está eficientemente melhor preparado para lidar com essas circunstâncias. A mesma coisa para o comportamento. A mesma coisa para lidar com as pessoas. E o negócio não muda diferente. Quando a gente vai falar de negócio, você está vendendo de uma pessoa para outra. Você está lidando com uma pessoa que está dentro de uma cultura, de uma diretoria. Ontem eu conversei, por exemplo, com o responsável de compra de uma grande empresa. Ele está em compras, o perfil do cara de compras é diferente do perfil de um cara de assistência técnica. São culturas diferentes. Mas eles estão dentro da mesma empresa, que tem uma cultura diferente, que está adquirindo outras empresas, que vai ser influenciado por uma cultura ou culturas diferentes, que está dentro de um mercado, que tem uma determinada cultura, que está dentro de um país. Olha como isto probabilisticamente é muito amplo. Muito amplo. E aí você começa a ter que trabalhar outras coisas. Então, a questão de você ter esse entendimento e fazer esse ajuste, ele é necessário. Eu acho que hoje não existe mais uma regra definitiva, mas também não pode virar bandalheira de você não ter regra nenhuma. Você tem que ter regra. A capacidade de você se adaptar às necessidades daquele tempo que vai fazer com que você evolua mais ou tenha que sofrer mais lidando com problemas e fazendo revoluções na sua vida. Dentro dessa amplitude de gerações, de pessoas, porque tem muitas empresas que é padronizar tudo. E não tem como você padronizar o comportamento humano. Não. Isso é impossível. Mas ela quer padronizar um treinamento para 3.000 funcionários. Uhum. Só que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de uma geração, como a gente está dizendo aqui, cada pessoa assimila as coisas de uma forma diferente. Como que as organizações hoje podem lidar com essa multiculturalidade, algo geracional? Como que ela pode... Tá na cara da gente, a gente não observa. Não estou falando do celular, mas estou falando da personalização. Uhum. O seu celular, se você abrir, tem aplicativos diferentes. Dentro do mesmo aplicativo, tem funcionalidades que você usa de forma diferente. Uhum. Você personalizou a sua necessidade. A gente tem dificuldade de fazer isso por conta da falta de, talvez, recursos tecnológicos, o que não é mais um fato. Então, por exemplo, aí eu vou usar um exemplo da Xerox. A gente faz, há muitos anos, acho que desde que eu entrei na Xerox no Brasil, então vai fazer 90 fazendo 35 anos. A gente começou a fazer lá atrás, em 1990, 91, o extrato bancário, em que era personalizado. Você não precisava mais ir na agência perguntar ao seu gerente do banco. Você recebia um extrato com o seu nome, o número da sua conta, os seus débitos, os seus créditos, etc. Se você olhar esse dado personalizado, a ideia
é igual ao de hoje do celular, só que a tecnologia é diferente e com muito mais recursos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, com os nossos clientes, a gente fala muito sobre isso. Hoje, com a base de dados, você consegue criar uma prova digital com várias questões, com temas diferentes. E a partir desses temas diferentes, você consegue avaliar a turma, o colégio, ou a faculdade, ou aluno, e aí você consegue direcionar, baseado nessa análise de dados, aonde você tem que reforçar o conteúdo para ele. Seja ele teórico e principalmente como é que ele entende aquilo na prática. E o reforçar, muitas vezes, pode ser de duas formas. Às vezes ele não é tão bom naquilo e ele não precisa ser excepcional. A gente quer que todo mundo seja bom em tudo, que é um super-homem. Eu costumo, quando eu vou desenvolver pessoas, e eu volto nesse assunto, desenvolver pessoas, eu digo que tem duas coisas que as pessoas têm que olhar. Elas têm que olhar aquilo que ela é muito boa, e dar foco, cresce aquilo. E minimizar o que é muito ruim, os seus defeitos. Porque se os que são defeitos não atrapalhar o que você tem de muito bom, você vai se destacar. Quando você olha para um aluno, seja o que for, no exemplo que eu estava dando, você sabe o que ele é muito bom. Como é que você reforça aquilo? Como é que você estimula aquilo? Porque motivação é um motivo para ação, a partir de um estímulo. Então, como é que eu estimulo aquele aluno que é muito bom no determinado tema, que ele gosta de matemática e não gosta, sei lá, de biologia? Como é que se minimiza a biologia? A gente faz o inverso, né? A gente triplica o tempo da biologia e minimiza o da matemática. Estou dando um exemplo aqui. Deveria ser o inverso. Você tem que potencializar o que ele é muito bom e minimizar o que ele não é muito bom, para aquilo não atrapalhar. Ele precisa de biologia para entender coisas mínimas. Então, a questão de você tem recurso hoje para personalizar, só que você tem que mudar a cultura. As pessoas têm que mudar a forma de pensamento. Tá? Você tem gerações novas entrando nas posições de liderança, você tem já líderes que não necessariamente são pessoas com idade ou com maturidade maior, mas você tem líderes com maturidade com mais jovens. Como é que você ajusta? Como é que você personaliza? Como é que você treina alguém de forma personalizada? Como é que você treina 3.000 de forma personalizada? Se você conhece com análises básicas, você vai fazer processo seletivo de atrair uma pessoa. Você faz lá, diz que você faz, tem métodos que você faz isso. Tá? Ali você tem uma ideia do que vai acontecer. Você fez uma entrevista, conversou com a pessoa, colocou para dentro, aprovou, começa a trabalhar, essa pessoa é mais agitada. Como é que você trabalha essa agitação dela? Essa pessoa conhece mais de vendas de produto e não de serviço? Como é que você direciona ela para vender produtos? Você consegue personalizar hoje? É que a gente não faz. Então, pode até conseguir personalizar, mas a partir do momento que ela entra na organização, igual você está dizendo que está há 35 anos na Xerox, as pessoas acabam assimilando a cultura daquela empresa e fazendo as coisas do jeito daquela empresa. Inclusive, tem várias pessoas de RH que preferem contratar pessoas bem jovens, que não têm experiência ainda, justamente para ela adquirir toda aquela experiência daquela empresa e fazer daquele jeito. E aí, então, como que é esse contraponto? Ao mesmo tempo que eu vou personalizar o meu treinamento, o meu desenvolvimento humano, mas a pessoa que está aqui, ela assimila a cultura e tem que fazer do jeito da empresa. Olha, eu vou te dizer o que acontece dentro da Xerox. A gente tem treinamentos. Os treinamentos, eles têm treinamentos similares. Alguns treinamentos são similares para todo mundo. Tá? Eu faço isso pessoalmente. Eu pego alguém e quando eu vou conversar com ela, você precisa estudar isso. Porque se eu não consigo fazer personalização de forma massiva, você tem que tratar o indivíduo como indivíduo. Talvez pela minha experiência de pai de autista, eu compreendo que não adianta dar o mesmo remédio para todo mundo, porque não necessariamente vai funcionar. Eu diria que desenvolver lideranças que sejam capazes de compreender o outro, avaliar os seus gaps, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, e colocar em ação isto, porque o mais difícil é colocar, porque tem gente que não gosta de estudar, mas você não precisa estudar de forma tradicional. Você pode ler um artigo de 5 minutos.
E a pergunta depois é, como é que eu coloco esse artigo em prática? Ontem eu estava fazendo uma revisão com o meu meu time comercial, e hoje de manhã eu acordei também pensando também mandei para eles, eu estava fazendo revisão com eles, eu falei, cara, me explica o teu plano para você chegar na meta que ele está fazendo. E aí você vê que, porque eu já sei fazer aquele plano daquela forma, ou de outra forma. Mas você vê que vai conversando com eles, apesar de eu ter falado como fazer o plano, eles vão descobrindo o que eu sabia que existia quando eles têm que colocar em prática. Quando eu entrego o plano pronto, você faz isso, faz aquilo, que a gente tem uma cultura muito de fazer, eu não digo não Xerox, a gente, de uma maneira geral, tem uma cultura de querer os negócios tudo pronto, passo A, passo B, passo C. Quem disse que o meu passo vai ser o melhor para ele? Então, um deles me falou ontem, por exemplo, pô, Marcelo, eu percebi que 20% do meu resultado eu posso tirar dos meus próprios clientes se eles me indicarem alguém. Porque eles gostam do meu trabalho, eu vou lá pedir indicação de empresas que são colegas, são similares. Eu acho que massivamente ainda a gente não está pronto para fazer isso. Porque a gente não despertou, porque tecnologia tem. Mas à medida que a gente começa a ver essa diversidade e ver essa aceleração acontecer e mudanças abruptas vão acontecendo, a gente vai aprendendo na dor, no medo. A gente vai se movimentando pelo medo. E aí você tem que trabalhar, e eu faço isso muito, muito com o meu time, desenvolver lideranças que estejam prontas para fazer um olhar diferenciado e desenvolver o outro. Meu propósito de trabalho é óbvio que é bater meta. Mas o meu propósito principal é desenvolver pessoas para que elas possam bater meta. Então, já puxando o gancho, desenvolver pessoas. Você falou muito de liderança e você tem esse aspecto muito tete a tete, muito humanitário, né? Até pela questão do seu filho, como você está dizendo. Como desenvolver novas lideranças e o que você tem visto no mercado, os principais erros, como que deveria ser feito para que seja melhor para a empresa? Colocar em prática as pessoas. Vou dar um exemplo do que eu entendo como é que se desenvolve liderança. A gente tem de forma tradicional o processo sucessório. É uma empresa americana, isso é comum, você tem sempre processo sucessório. Aí você faz lá um processo sucessório dizendo quem são as pessoas aptas, em que momento que elas estão, o que tem que ser feito, etc. O que eu faço? Eu coloco as pessoas para fazer coisas que eu faço. E digo para elas, olha só, tua necessidade de desenvolvimento para fazer essa atividade que eu faço, você tem que entender o que é um pipeline, o que é um outlook, qual é a tua taxa de fechamento, quanto tempo você fica um ciclo, em cada ciclo do negócio, qual é o teu ciclo total, que oferta que você está vendendo, como é que você está abordando. Você tem que fazer algumas perguntas, porque você vai ter que fazer essas perguntas se você estiver no meu lugar. Então, por exemplo, eu tenho reunião de revisão de negócios de Outlook semanal, com o meu grupo inteiro. Às vezes, quando eu pego um e põe para fazer, você faz a liderança. Às vezes eu estou presente e às vezes eu não estou presente. Se tem que errar, erra sob controle. Imagina se do dia para o outro eu saio da empresa. Não tem ninguém para assumir, né? Vamos supor que alguém do meu time vai assumir a posição. Eu digo assim, se você não está formando não liderança... Não está formando liderança. Né? Vai trazer alguém do mercado, que traz uma cultura diferente, e essa pessoa vai e fica 2 anos. A gente, de uma maneira geral, mesmo que traga alguém do mercado, ou seja, dentro de casa, a gente tem que preparar as pessoas. Como é que prepara as pessoas? Você prepara as pessoas entendendo quem é ela, quais são os gaps teóricos dela, quais são os gaps práticos que tem que ser feito. E botar para fazer. Não espera virar vice-presidente da Xerox para testar. Testa antes. Ela já chega pronta, né? Madura. Já chega mais madura. É óbvio que quando você está na posição, você vai ter circunstâncias que é inerente da posição, do dia a dia da posição, que são novas para você. Mas parte da dor, você minimiza. A mesma coisa, por exemplo, meu filho. Meu filho, vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade, não sei exatamente o que eu vou fazer. Tá bom. Quando você está pensando o que você vai fazer, vamos fazer alguma coisa junto. Então eu sei que dos temas que ele gosta. Então ele gosta de direito, ele gosta de tecnologia, ele gosta de plantas medicinais, ele gosta... São 3 ou 4 coisas que ele gosta mais. Vamos estudar planta medicinal.
Vamos olhar para o aspecto por exemplo, o intestino do autista é diferente da maioria. Por isso, eu não sei se a ordem é uma coisa ou outra ou não. Não está sobre intestino. Leia para mim, faz o trabalho teórico e me apresenta. Eu vou te fazer perguntas. E eu começo a fazer perguntas. Por quê? Porque eu crio o compromisso de que ele tem que ler e vai ter que me explicar. É a mesma coisa com todo mundo. É a mesma coisa que alguns profissionais fizeram comigo. Vou te colocar na minha posição para você fazer, para você entender como é que funciona. E algumas vezes eu fazendo lá foi muito legal. Outras vezes foi frustrante. Mas eu errei sob controle. E aprendeu. E aprendi. Porque os erros marcam, né? E aí você aprende. Então, quando você fala isso, como é que você escala isso? Você não escala só com tecnologia. Você tem que mudar o comportamento das pessoas. Você tem que mudar a maneira como as pessoas pensam. E para mudar a maneira como as pessoas pensam, a gente tem que enxergar que o mundo está num outro momento. Ele está numa transição. Ele está saindo do modelo A para o modelo B. Tá? Todo mundo quer ficar no modelo A, não tem nenhum problema, não. Você pode conhecer o modelo A e viver o modelo A, mas você entenda que tem o modelo B, que você vai precisar se adaptar ao modelo B, por bem ou por mal. E aí, para isso, a gente precisa ser inovador. E aí, como que eu crio uma cultura de inovação nas empresas? Como você falou anteriormente, vai errar. Isso é interessante. E a pessoa tem que aceitar o erro, porque se não estiver errando, não está inovando. Isso então, é um desafio. Como que a gente cria essa cultura? Eu olho inovação sobre dois aspectos. A inovação, ela é realmente inovadora, alguma coisa nova, ou você está aprimorando algo que já existe, que também pode ser uma inovação. Eu observo que as pessoas que são mais inovadoras são as pessoas que elas têm uma clareza melhor para onde ela vai. Para fazer tudo isso, aí tem um outro fator que eu já posso emendar também, que é a gestão do tempo. A pessoa tem que saber fazer a gestão do tempo, senão ela não consegue fazer nada disso. Fundamental. Você perguntou sobre as lideranças, o que eu vejo de maior desafio que vai estar associado à questão de gestão do tempo. O maior desafio que eu vejo nas lideranças, ou o maior gap, é a capacidade de definição de prioridade. Como nós somos bombardeados de várias coisas ao mesmo tempo, há inúmeras vezes que se define 5 prioridades que não são as prioridades que deveriam ser. Então, definir prioridade passa por um aspecto que você tem que entender a tua visão para onde você está indo. Então, você dividir o que está acontecendo, a estratégia que você está adotando, para onde está indo, como organização, como empresa, é fundamental. Para você definir prioridade, você vai descobrir que você não consegue fazer tudo. E aí você precisa... Prioridade é dizer não, né? É dizer não. E para dizer não, eu uso alguns recursos. E isso é treinamento. Isso é teoria. Isso aqui você treina a turma. Aí você põe a turma para aplicar. Aí é a prática. E cada um faz de uma maneira. O que é teoria? Matriz de Eisenhower. O que é matriz de Eisenhower? Importante ou urgente? Se está no quadrante que não é importante, não é urgente, você não deveria estar trabalhando. Se você está lá no importante e no urgente, que é o quadrante que você mais atua, você deveria estar atento ao que é urgente, que você vai ter que atuar. Como é que você trabalha para o urgente não virar urgente de novo? Para que você tenha tempo de trabalhar o importante e aí sim você desenvolver. Aqui é evolução. Quando você fala do importante, é evolução. Quando você está no urgente, é revolução. Quando você fica só no urgente, você vai cair na dor, vai cair na revolução. Quando você é capaz de determinar o seu tempo mais na evolução, no que é importante, você tende a migrar para o quadrante que você lida, que é importante e urgente, de forma mais natural. Então, matriz de Eisenhower, tem um negócio chamado hora Einstein. Qual o melhor horário produtivo para você? Tem gente que é depois do almoço. Eu, por exemplo, depois do almoço, eu não gosto de marcar reunião depois do almoço individual. Eu até tenho, porque a agenda é muito lotada. Depois do almoço, para mim, é ruim, porque me dá uma certa sonolência. E aí você diminui o nível de atenção. O meu melhor horário é à noite ou de manhã. Então, se eu tenho algo muito importante a fazer, que está associado ao meu foco, que eu tenho que criar um hábito, eu defino a rotina, eu coloco inicialmente na minha hora Einstein. Porque eu tenho certeza que eu vou produzir melhor. Se eu produzo melhor, se eu me deparo com um problema,
a tendência de eu superar esse problema é maior porque está na minha melhor hora para eu poder realizar o que precisa ser feito. Então, quando você olha a gestão de tempo, ele parte principalmente de você saber quais são as prioridades. Para você saber quais são as suas prioridades, você tem que saber as suas e como é que elas estão conectadas ao negócio e à empresa, e ao mercado, e ao cliente, que é o principal de tudo. Quem paga nossas contas são os nossos clientes. Então, assim, a gestão de tempo, ela é fundamental como base teórica para você aplicar na prática. Então, você tem aqui matriz de Eisenhower, hora Einstein. Você, por exemplo, meu Outlook é todo colorido. Eu uso o Outlook lá porque eu tenho... quando eu coloco uma agenda para cliente, é amarelo. Quando eu coloco uma agenda para desenvolvimento de pessoas, é rosa. Eu abro a semana e eu olho. Tem pouco amarelo, tem alguma coisa errada. Tem pouco rosa, tem alguma coisa errada. Se eu passar um mês com pouco de uma das duas coisas, eu vou ter problema. Eu preciso repensar, eu preciso revisar, porque as duas coisas mais importantes para mim, elas são os clientes e as pessoas, que são as pessoas que fazem o resultado. Aí nas pessoas eu vou saber como é que eu vou aplicar a teoria, aí você vai para a prática. Aí você, cada um de uma maneira. Você tem, principalmente na área comercial, você tem aquele vendedor. Tem pessoas que falam que são desorganizadas. Eu não chamo de desorganizadas. Eu falo que tem uma organização diferente. Aí, de novo, o processo de aceitação e de ideias diferentes. Por que a pessoa tem que ser organizada ao meu modelo? Ela pode ser organizada ao modelo dela. Aí a gente vê isso... Desde que bata a meta. Desde que bata a meta. E normalmente são esses que batem a meta. Por incrível que pareça, os que têm uma organização fora do padrão é as que batem meta. Eu não estou dizendo que os que têm organização no padrão não batem meta. Tem gente que bate meta nesse aqui. Mas, normalmente, um percentual maior dos que não são organizados são aqueles organizados no padrão, são que batem meta. Por quê? São mais criativos, na sua opinião? Porque a desorganização deles coloca eles em situações que eles têm que atuar rápido. E eles têm que influenciar o outro para fazer diferente. E aí tem resultados diferentes. Eles fazem caminhos diferentes. Parece óbvio, né? Se a gente usar o mesmo caminho do padrão, o resultado vai ser o mesmo. E muitas vezes o resultado vai ser bem sucedido aqui. Mas se você quer alguma coisa inovadora, você vai encontrar com pessoas que vão buscar caminhos diferentes. Como é que ela vai encontrar uma solução inovadora se ela está dentro do padrão? Aí eu volto no linear e no exponencial. Essas pessoas aqui estão no exponencial. Então quando você aplica... Mas, Marcelo, só deixando claro para o pessoal, não quer dizer que você está incentivando a pessoa a ser desorganizada, a não ter gestão do tempo. Nada disso. Não. O que ele está dizendo é que essas pessoas, por serem assim, são mais criativas e acabam batendo a meta. É isso, né? Deixa eu te ajudar com relação a isso. A gente tem um modelo de organização que a gente espera que as pessoas tenham igual um processo fabril. Etapa, tudo certinho. Tem que ser da etapa 1 para a etapa 2, para a etapa 3, para a etapa 4, para a etapa 5. Porque uma empresa está baseada nisso. Mas tem gente que vai da 1 para 3. Da 3 para 5. Deixa a organização perdida. As empresas não estão totalmente prontas para isso. Mas estarão. Porque vai ser probabilístico. Porque a gente espera que saia da 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Então essas pessoas têm um papel importante. O fato de não ter uma organização padrão não significa que elas não tenham capacidade de entregar o resultado. Quer uma organização padrão? Hora Einstein, matriz de Eisenhower, você vai encontrar definição de prioridades. Isso às vezes até ajuda em um caso ou outro. Mas de forma alguma eu estou estimulando as pessoas a não encontrar uma forma de trabalhar. Igual o erro. Não estou dizendo para as pessoas saírem errando. Eu estou dizendo para as pessoas entenderem que faz parte do processo. Também estou dizendo, com relação à organização, que as pessoas podem ter uma organização diferente e vão alcançar o resultado, muitas vezes, até melhor do que quem tem uma organização. Como é que você gerencia essa pessoa? Você tem que se adaptar à gerência dela. A gestão, a forma dela trabalhar. Porque se eu tentar enquadrar, eu, por exemplo, sou um cara muito organizado. Se eu tentar encaixar algumas pessoas no meu modelo de organização... vai dar problema. Não entrega. E aquela pessoa entrega diferente. Então, aí eu volto de novo no ponto assim. Capaz de você ler o indivíduo e tratar o indivíduo com individualidade faz diferença. Você vai encontrar bons resultados. Mas não estou estimulando ninguém a errar nem a não gerir o tempo. Pelo contrário.
Na sua opinião, qual que é assim, a maior dificuldade ou o maior impeditivo da pessoa ser disciplinada e ter essa gestão de tempo bem eficiente? É falta de foco, é o quê? Ou falta de prioridade, ou muitas vezes a pessoa nem sabe o que quer, ou vai levando a vida do jeito que der. O que eu vejo hoje está muito associado à dinâmica do mundo. Existe uma dinâmica do mundo de uma aceleração, com várias demandas simultâneas, e essas pessoas que têm uma organização diferente, elas não ordenam isto no padrão. Elas têm um outro padrão. Então, vamos pegar um exemplo. Ela não vai 1, 2, 3, 4, 5, não vai na ordem. Ela vai 3, vai 7, vai 1 e etc. Então, quando você olha a questão da disciplina, não é que ela não seja disciplinada. Ela não é disciplinada da maneira como a gente espera, que é uma cadência, que é linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, numa sequência. Por que não pode ser 1, 3, 7, 2, 4, 10, 9, 8, se ela vai chegar no 10 da mesma maneira? Aí cabe como é que você vai gerenciar. Mas normalmente é pela mesma razão dos dois grupos, os organizados no padrão e os organizados fora do padrão. A quantidade de inputs e de prioridades são tamanhas que este entra numa regra e facilita porque a empresa normalmente está dentro do modelo e o outro entra num modelo que é totalmente diferente, deixa a empresa louca, tá? Mas ele desempenha. É óbvio que desse lado também tem gente que não desempenha. Estatisticamente, pela minha experiência, esses que não são organizados que são organizados de uma outra forma, desempenham mais porque eles têm capacidade de inovação e de adaptação maior, porque eles não têm uma sequência. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veio 8, ele para e se perde. 1, 2, 3, 8, ele não se perde. Ele segue em frequência. Então, assim, o que eu vejo muito e passa para a questão da gestão de tempo, e passa pela disciplina, passa muito por foco. E os dois grupos você tem questões de não ter claro qual é o foco. Porque o foco pode ser o foco da empresa, o objetivo da empresa, por exemplo, uma meta de vendas, mas esse quer seguir por um caminho e o outro quer seguir por outro. E pode. Mas você tá falando de alguém que bate meta. Que bate meta, né? Porque exatamente. o que não tá enquadrado, mas não bate meta, Você traz ele tá totalmente desorganizado. Você tem duas formas aí de trabalhar. Você tem que entender qual é o modelo dele. Tá? Como é que eu faço normalmente? Plano. Eu tenho meu modelo de plano. Antes de sair no meu modelo de plano, faz o plano do jeito que você quiser. Agora, me explica como é que você vai chegar no plano. E todos os planos foram diferentes. Nenhum deles usou o meu modelo de plano. Você quer fazer o teu jeito, você faz o teu jeito. Tá, beleza. Então vamos lá. Aí eu começo a dizer, que tá faltando isso aqui. Como é que você vai corrigir isso? Se você não fizer isso, você tem que ter um pipeline. A gente tem um número lá que gira entre 3 a 5 oportunidades para fechar uma. Então a gente tem de 3 a 5 em média. Você tem que fazer $1 milhão, você tem que ter $5 milhões no pipeline, de 3 a 5 milhões no pipeline. Se você está fazendo uma análise aqui que você vai ter só 2 milhões de pipeline, você não vai fazer o resultado. Como é que você vai fazer o resultado? Aí começa a explicação, né? Não vai funcionar, cara. Você tem que trabalhar. Eu quero saber como é que você vai fazer 5 milhões. E aí tem algumas coisas que elas são cartesianas. Eu quero 5 milhões de pipeline. Me traz 5 milhões de pipeline. Tá? E aí começa a ver se pergunta, como é que você vai fazer isso ao longo do processo? Qual a tua abertura? Aí você começa a conduzir num processo estruturado para a pessoa não se perder na organização dela. Então isso por quê? Porque você precisa de alguma forma fazer as coisas fluírem. E a maneira como ela se organiza, ela vai ter em alguns momentos maior dificuldade para fazer isso acontecer com o cliente dentro de casa do que num fluxo normal. Mas ela vai fazer. Então o papel da gente como liderança é encontrar esses gaps e ajustá-los. E a tecnologia ela pode ajudar e potencializar tanto essas pessoas criativas, né, que estão numa agenda diferente, quanto essas que estão seguindo, vamos dizer, o padrão normal, entre aspas aqui. Agora, tem se criado novos problemas. Por exemplo, soft skills. Então a pessoa começa a estudar tudo home office. Ela acaba criando dificuldade de socialização. Como que a gente encontra um equilíbrio nisso?
Eu vejo dentro de casa que meu filho tem uma dificuldade enorme de socialização, tá? E esse equilíbrio ele não vem. Eu vou falar sobre uma outra perspectiva. A gente sempre acha que o equilíbrio vem de quem é diferente, porque ele está fora dessa curva linear. Mas, um dia desse meu filho falou comigo, pai, eu não consigo fazer isso porque o meu cérebro é diferente. Eu tenho um defeito no cérebro. E eu falei, pode parar, cara. Você não tem um defeito no cérebro. Você só é diferente. E quando você é diferente, as pessoas ainda não perceberam que elas precisam se adaptar a você. Elas querem que você se adapte a ela. E não vai acontecer. Não vai acontecer porque eles são muito diferentes. A quantidade de percentual de autistas que tem nascido recorrentemente aumentado, e a tendência é de ter mais autista. A gente vai ter autistas ao nosso redor com maior frequência. Eu estou falando só de autistas, estou falando de pessoas diferentes de uma maneira geral. Só a palavra diferente já não me agrada muito, que parece que é diferente e assim, vou excluir São pessoas que têm uma forma de viver e de pensar que não é no padrão. Como é que você lida com elas? O grande desafio hoje, a gente acha que eles têm que se adaptar a gente. Tem que entrar numa empresa, tem que usar terno e gravata, tem que usar... Será? Será se não somos nós que temos que entender? Aí você vai numa empresa tradicional, também não dá pra virar bagunça. O cara vai de sandália de dedo, bermudão, tá? Não é na cultura da gente, tá? Talvez funcione em outro lugar, pra gente não funciona dessa maneira. Esta dosagem cabe a cada circunstância. Então, o que eu vejo é como a gente se adapta às diferenças, àqueles que são diferentes. Esse é o meu pensamento o tempo todo. Tá? Quando você vai falar de uma empresa que tem milhares de pessoas, isso é muito difícil de você fazer. Você tem 30, 40 mil pessoas. Você só faz isso se você tiver lideranças desenvolvidas para fazer isso. E com esse soft skill de perceber isso e trabalhar isso. Se a gente entrar num processo massivo, fabril, em que todo mundo é igual e que você pode aplicar o mesmo remédio para todo mundo, você vai colher os mesmos resultados. Pode falar. Pode ficar à vontade. A gente está crescendo em dígito 2 dígitos por ano. A gente cresce 2 dígitos em digital na Xerox por ano. Eu costumo dizer dentro de casa que a gente é uma startup dentro de uma multinacional. Por que a gente cresce 2 dígitos no ano? E crescemos mais do que a corporação. Por que a gente cresce 2 dígitos ao ano? Porque a gente teve necessidade de fazer isso. Nosso mercado, olhando para o cenário que a gente teve, fez a gente caminhar para um cenário que a gente precisava olhar digital. E a gente começou a olhar digital de uma outra forma e percebeu que a gente não era suficiente com as nossas soluções por si só. Ou seja, os meus produtos não eram suficientes, porque o mundo cresceu tanto que você precisa ter ecossistemas. Aí você começa a se adaptar. Eu preciso trazer parceiros de tecnologia. Trouxe parceiros de tecnologia. Tá? Parceiros que não são da marca Xerox, mas estão dentro do ecossistema Xerox, com todo o conhecimento da Xerox. Aí você começa a trazer formas de pensar diferente, mundos diferentes, tamanhos diferentes, culturas diferentes. A gente começa a repensar. E aí você começa a criar coisas novas. Sim. Então este modelo híbrido com pesos diferentes ao longo do tempo que faz com que você evolua. O que eu quis dizer é que a tecnologia, ela trouxe muita facilidade. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu peço a minha comida por um aplicativo. Antes você tinha que fazer... Quer dizer, se a pessoa quiser, ela faz a comida dela. Então, assim, tarefas rotineiras da nossa vida, a gente está transferindo isso para a tecnologia. E a gente está perdendo essas habilidades que são naturais do ser humano. Uhum. Isso trazem problemas. Isso dentro da organização pode gerar problemas. Então, por exemplo, a gente, sei lá, a pessoa mexe em tabela de Excel. Daqui a pouco ela está fazendo a inteligência artificial. Mas vão ter tarefas que vão ser necessárias a habilidade humana e não a habilidade técnica de uma tecnologia. É esse equilíbrio nessa questão que eu quis te perguntar. Se a gente não compreender que a ansiedade ela vem dessa quantidade de inputs simultâneos, aliás, estou resumindo, né? Isso intensifica a ansiedade. Isto gera esse tipo de desafio no soft skill. Um dos pontos que você mencionou um pouco mais no princípio são as questões das perguntas. Será que a gente não tem que movimentar das respostas para as perguntas? Será que só não vão perguntar melhor?
Quando a gente implementar IA, eu vejo aí um alvoroço danado do IA, porque os alunos estão fazendo trabalho com IA. Não, estão fazendo um modelo linear. Pega o trabalho, faz modelo linear. Se você botar o aluno para criar, além do que está no básico, ou do que está disponível, não é a IA que vai criar. Você precisa de um ser criativo. Exatamente. Tá? Você vai começar a desempenhar de outra forma. A gente sempre olha o que a gente perde. A gente não olha o que a gente ganha. Na questão do soft skill, se a gente avaliar, pensar que a gente está tentando colocar uma forma de trabalhar num perfil que não é este, nós estamos intensificando a falta de soft skills. Meu entendimento, como é que a gente faz isso? A gente tem que olhar isso sobre outra ótica. Como é que a gente olha sobre outra ótica? Como é que isto vai agregar? Vamos assumir que seja verdade. IA vai tomar conta de tudo. Essa suposição. Tudo que é tarefa básica, vai ser IA que vai fazer. Desde fechamento de um mês, desde a compra do seu supermercado, desde o seu carro, desde a sua tarefa escolar, enfim, vamos assumir que a IA vai fazer tudo. Será que o mundo vai acabar porque a IA vai fazer tudo ou nós vamos fazer outra coisa? Quando a gente implementou os computadores na década de 70, os computadores vão tomar conta do mundo, não sei o quê. Nós estamos usando os computadores até hoje e ele tomou conta do mundo, tomou sob uma outra ótica com a gente coordenando. Com IA vai ser a mesma coisa. E com outra tecnologia vai ser a mesma coisa. Mas como é que desenvolve software skill? Uma das coisas que a minha esposa tem uma formação, eu fiz parte da formação na antroposofia. E ela sempre fala que quando você vai trabalhar, por exemplo, as pessoas que são dependentes químicas, você não trabalha com somente o tradicional. Você tem que introduzir arte, música, cinema, escultura, porque isto vai trabalhar os soft skills, que está lá dentro da parte emocional. Se você olhar na história da humanidade, você teve alguns períodos em que a arte se destacou. Você tem ciclos de arte se destacando. Eu imagino que em algum momento a arte vai crescer, porque nós vamos precisar desenvolver outros soft skills, porque o básico será feito de uma determinada forma, que não é a forma que a gente faz hoje. Então, uma vez que eu tenha boa parte do que ser feito, como eu vou contribuir? Será que eu não vou contribuir com a minha experiência? Será que eu não vou aprender com o jovem, com o questionamento dele? Quando nós fizermos isso, será que não vamos desenvolver soft skills juntos? Então, eu olho o soft skill hoje muito mais como a tentativa de implementar gerações novas no modelo que não atende mais ele, e por isso está dando esse bug, tá? Do que, à medida que isso for evoluindo, que essas coisas vão passando para um outro cenário, que cai no setor talvez probabilístico, que você tem outra expectativa de vida, de forma de se comportar, e a pessoa esteja dedicada a fazer aquilo que ela gosta, efetivamente o que ela gosta, a tendência é você ter menos ruído nesse processo de soft skill do que a gente tem hoje. Responde a tua pergunta? Sim, sim. Aí entra uma outra questão que é a produtividade. Uhum. Que a IA vai explodir a produtividade. O pessoal já está discutindo a questão da escala 6.1. Tem países na Europa que já a escala 5.2, 4.3, enfim. E já tem algumas pessoas falando que vai ter milhões e milhões de percas de emprego. Uhum. Qual que é a sua visão de tudo isso? Toda a tecnologia que foi implementada, aí eu vou falar um pouco da questão da Xerox, um pouco antes da Xerox. Quando a Xerox lançou as impressoras e tinha as máquinas de escrever, ela viveu concomitantemente com máquina de escrever. Eu, quando terminei minha faculdade, eu não estou tão velho assim, porque as coisas estão aceleradas, tá, gente? Eu fiz curso de datilografia, tá? E é óbvio que hoje não tem mais máquina de escrever. Mas eu convivia as duas. Eu trabalhava com computador com máquina de escrever. E hoje não existe máquina de escrever mais, existem computadores. E a gente digita no computador. A gente não vai digitar mais no computador, a gente vai digitar para o computador. A gente não vai, provavelmente em algum momento, não vai ter o papel do jeito que ele é. A gente vai ter um Kindle, ou a gente vai ter o celular, ou a gente vai ter outra coisa, vai ser holográfico, ou vai estar com chip. Vai ter outras formas de caminhar. E a gente se adaptou a esse processo. Sai de A e vai para B.
É óbvio que nessa transição você tem rupturas. O que eu vejo demais, que a gente tem que ter muita atenção, é porque eu vivia 4 gerações em uma transição, os 25 anos em 100 anos. E agora eu vivo isso tudo numa vez só. E muito rápido. É muito rápido. Então, o ponto de atenção aqui é que essas transições estão acontecendo muito rápida. Talvez as pessoas, talvez não, certamente uma boa parte não estejam prontas para isto. O que fazer a partir daí, você passa por aspecto da educação de como é que você vai lidar com isso. A gente não está falando sobre isso. A gente fala sobre IA, sobre a ótica da aplicação da tecnologia. A pergunta que ele fez é exatamente essa e eu não tenho uma resposta definitiva. O que as pessoas vão fazer quando o IA foi implementado num processo como um todo? Elas vão fazer outra coisa. Tá? Eu, pessoalmente, não acredito que a gente vai ter... Não servir a IA. Pode ser que seja um servir a IA, pode ser que a gente esteja muito mais ligado. A gente vai ser dominado. Pode ser que a gente esteja conectado com outras coisas do mundo, mais conectado com a natureza, fazendo outras coisas, não sei. Mas a gente precisa, eu acho que a transição vai acontecer e acho que a gente vai ter gente pelo caminho. Mas as pessoas vão se encaixar em outro modelo, porque vão precisar se encaixar. E aí, pra gente finalizar nosso papo, que é uma coisa importantíssima, saúde mental. Como você disse, é muito rápido, a transição tecnológica está sendo muito rápida. Pra gente absorver isso também tem que ser muito rápido. Como que fica a nossa saúde mental? Cara, assim, cada um tem uma equação, tá? Mas eu acho que eu gosto de usar uma escala que é o seguinte: você tem informação organizada, você tem dados, então seu nome, a sua data de nascimento. Se eu organizo os seus dados, ela vira uma informação, por exemplo, um RG. Se eu organizo as informações, ela vira um conhecimento. Se eu organizo o conhecimento, elas viram sabedoria. Então, a primeira coisa que nós temos que observar hoje nós temos conhecimento. Se a gente olhar que a gente tinha dados espalhados, quando a gente organizou com o computador, a gente passou a ter informação. Quando a gente passa a ter informação organizada e estruturada com uma IA, a gente passa a ter conhecimento. Então, a gente tem que ir para a sabedoria. Então, hoje já existe conhecimento suficiente para você definir o que você pode trabalhar a sua saúde mental. O que nós temos que desenvolver aqui é a sabedoria. Então, algumas coisas que eu vejo e que, tá aí, não sou eu que estou dizendo, várias pessoas estão mencionando. Dormir bem faz uma diferença enorme. A gente é um ser orgânico, a gente precisa dormir bem. O que é dormir bem? Tem gente que vai dormir bem de meia-noite às 5, tem gente que vai dormir de 1h da manhã até às 4, tem gente que vai dormir bem de 10 às 8, tem gente que vai dormir bem de 9 às 5 da manhã. Encontre o seu dormir bem. Se alimentar bem. Evitar que você coma produtos muito processados, porque isso vai trazer consequência em algum momento. Então, como é que você come mais coisas que são menos processadas? Legumes, verduras, frutas. E eu não estou dizendo que não possa comer, mas você vá medindo. Beber água. Você tem que beber água. Nós estamos aqui bebendo água, bebi até pouca água para a nossa conversa, tudo que eu falei mais do que beber água. Beber água de boa qualidade. Se desconectar. Tem um tempo para você fazer algo diferente. E uma coisa que as pessoas não gostam, que a gente fazia isso de uma outra forma no passado, exercício físico. Se você faz esses, pelo menos uma boa parte desses aqui, você tende a ter uma saúde mental melhor. Por quê? Porque você dá um reset no teu cérebro enquanto você está fazendo alguma dessas coisas. Como você dá um reset? Você faz um reset porque você está dormindo um bom sono, você está conseguindo aprofundar, descansar, você está dando um reset no teu cérebro porque você está comendo coisas saudáveis e que vão influenciar menos a tua ansiedade. Você come açúcar, eu vejo pro meu filho, por exemplo, não pode comer glúten. Comer o glúten, o nível de ansiedade dele sobe, né? Então, a alimentação faz diferença para o seu nível de saúde mental. Água.
O corpo, 70%, coincidentemente, a Terra tem 70% de água, 70% do nosso corpo, em média, ou aproximadamente, é de água. Então precisa de água. Se você não beber água, o teu organismo não funciona. Tá? Exercício físico, porque o exercício físico ajuda o teu organismo como um todo, o teu corpo como um todo, a dar um reset físico geral, não somente na parte cerebral, na recuperação ao longo do dia. Então tem, assim, aí eu volto de novo na questão da disciplina. Se você quer ter uma saúde mental, se você não fizer nada disso, em algum momento a conta vem. Aí você escolhe se você quer evoluir, se você quer estar na evolução ou na revolução, se você quer o amor ou quer a dor. Se você quer tomar remédio ou se você quer prevenir tomar remédio. É uma questão de escolha. Se você começa antes ou se você faz depois. Então eu vejo saúde mental sobre esse aspecto e naturalmente pelo processo de intensificação que a gente tem hoje de inúmeras fontes de inputs. A gente tem muita hoje. A IA está entrando para organizar a informação, trazer conhecimento. Cuidado para não ficar. Escolha 1, 2, 3 focos. Faça uma revisão recorrente dos teus focos. Cuidado para não se perder no meio dessa quantidade de informação que está disponível para a gente. Porque nesse processo, se você é capaz de ter certeza que esses são os seus focos, por mais que você esteja olhando rede social, você não perde o teu rumo. E à medida que você tem estímulos, cria um motivo para ação e alcança resultados, você cria mérito, que você falou sobre mérito lá atrás. Você cria mérito para você mesmo. E isso gera motivo, estímulo para você fazer de novo outras coisas. Assim, invariavelmente, todos os dias, dá vontade de desistir de um monte de coisa. Dá vontade de largar academia, dá vontade de largar aquele negócio, dá vontade de várias coisas. Todas as vezes que eu tenho vontade de largar, e são todos os dias, com mais ou menor intensidade vai ter. Eu lembro das vezes que eu fui bem sucedido, que me deu vontade de largar, que eu não desisti e que eu fui bem sucedido. E aí você vai seguindo, e vai seguindo, vai seguindo. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo sobre IA, para esse mundo que está se abrindo e na verdade está só começando. Não, a primeira mensagem que eu reforço aqui, nós, Xerox, estamos no mundo de IA. E temos soluções já rodando em grandes clientes de mercado. Procure, vocês certamente vão me encontrar no LinkedIn, Marcelo Bravo. Me procure porque a gente conversa sobre isso. A gente tem experiência prática, não temos só experiência teórica. Nós temos solução rodando em cliente e temos experiência no processo de transição junto ao cliente. Eu vejo o IA de forma bastante positiva. É óbvio que tudo que é novo, ele tem aspectos bons e aspectos que vão criar problema. Desde o TNT que quando criaram lá atrás, até o processo quando a gente fala do avião, que foi feito para uma coisa e acabou indo parar na guerra, sempre tem um efeito positivo e negativo. Eu sempre procuro olhar as coisas positivas. Como é que eu minimizo isso aqui, que vai me atrapalhar, e como é que eu vejo por forma positiva. Então eu não vejo IA destruindo o mundo. Eu acho que a IA vai ter um papel fundamental na vida da gente no sentido de organizar o conhecimento. Como é que eu aplico este conhecimento para desenvolver sabedoria? Como é que eu utilizo IA na minha vida pessoal, na minha vida profissional? Como é que eu aplico isso na minha criatividade? Como é que eu aplico isso nas artes? Como é que eu aplico isso na minha saúde mental? Essas são as perguntas que eu faço. O cuidado que a gente tem que ter é não transformar a IA no nosso oráculo. Senão o oráculo vai tomar conta do mundo. Não achar que IA tem todas as respostas, porque é baseado numa base de dados que virou informação, que se organizou virou informação, que se organizou virou conhecimento, que está ali todas as dificuldades e desafios da humanidade. Então sempre coisas novas exigem pensamentos novos, formas diferentes de pensar. Sejamos esse lado, para contribuir no sentido de como o IA pode fazer um apoio importante para a humanidade, para o nosso dia a dia, e a gente evoluir. E principalmente dar a mão àqueles que vão ficar para trás, para que eles possam ser ajudados a compreender esse cenário e fazer parte do processo na menor revolução possível. Bacana, Marcelo, eu queria te agradecer pela presença. Pessoal, vou deixar todas as redes do Marcelo aqui embaixo, LinkedIn, enfim, site, tudo.
O nosso site, o site da revista, do podcast, tudo vai estar aqui embaixo na descrição. Se você for comigo aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.